Bom, bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites no ar. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que deixa tudo mais bonito. Que ela faz com que a gente tenha vontade de ficar nos lugares, enfeita e colore tudo de um jeito incrível. Vou receber aqui a Titina Leão. Titina, bem-vinda. Obrigada, Paula, querida. Delícia estar aqui com você. Bom, deixa eu contar um pouco o que a Titina faz. A Titina, na verdade, ela é uma referência se tratando de festas e eventos. Ela deixa qualquer ambiente, ela transforma no que você quiser. E uma coisa muito... Ela está desde 93 no mercado, ela vai contar um pouquinho da história dela, como ela chegou nisso, mas ela faz festas sociais, casamento, bar mitzvah, etc., além de fazer muita parte do corporativo. E o que me encantou, assim, essa coisa toda, foi a parte que você coloca, que a receita é colocar uma pitada do social no corporativo e vice-versa. Então, para começar, e assim, além de tudo, eu conheço a Titina há 20 e tantos anos, as nossas filhas estudavam juntas. Então, Titina, eu queria saber de você, assim, como é que você começou nisso? Então, eu sempre fui apaixonada por essa coisa de estética, decoração, não só necessariamente a coisa da festa, mas a coisa da estética mesmo, né? E aí eu trabalhava numa área, há 26 anos atrás, eu trabalhava numa área completamente diferente. Tive a oportunidade de começar a ter como um hobby fazer cursos de decoração, que eu não, em nenhum momento eu vislumbrava transformar isso no meu business. E eu vi que o meu prazer, a minha paixão, o meu olho brilhava por isso mesmo, né? O olho tem sempre que brilhar. Né? O olho tem sempre que brilhar. Eu lembro, assim, a sensação nítida de que foi quando foi um divisor de águas, foi quando eu percebi assim, nossa, quando eu estou fazendo isso, eu não estou sentindo um peso nas minhas costas. Eu sinto a responsabilidade, eu sinto, assim, dificuldades e coisas a desbravar, mas eu não sinto aquela agonia de, estou indo trabalhar, estou indo... Então... Foi uma coisa assim bem importante para eu resolver abandonar o que eu fazia. Eu trabalhava na área administrativa de uma confecção de meia malha. É bem parecido. Idêntico. E aí caí no mundo assim, no começo um mundo muito ligado ao Ceasa, muito ligado a plantas, a flores. E depois eu fui para o mundo mesmo de decoração, dos projetos, do conceito como um todo, que liga a flor, paisagismo e tal, mas com a cenografia, né? E aí nunca mais parei. Não, e é uma coisa que são planejamentos muito longos, não é isso? Assim, a gente tem... Quanto tempo você demora para planejar um casamento? Então, essa coisa do planejamento, ela é bem maleável, né? Por exemplo, a gente às vezes recebe briefings de eventos sociais, que seria, no caso, um casamento, com 1 ano de antecedência. E às vezes você recebe um casal que o noivo foi transferido para Inglaterra e precisa resolver casar em 3 meses, né? Então, assim, o ideal mesmo, um timing ideal bem bacana é de 6 a 8 meses. Porque mais que isso também... A pessoa muda de ideia. A pessoa muda de ideia, a pessoa começa a ficar agoniada antes da hora. Assim, não é tão produtivo, mas de 6 a 8 meses é um bom tempo. E lidar com a expectativa e os sonhos das pessoas, como é que é? Acho que isso é o maior desafio que a gente tem, né? Porque o que acontece é assim, o que um decorador faz, um cenógrafo faz? Ele transforma o sonho que está dentro de uma cabeça, que não é a sua cabeça, em realidade. A gente materializa isso. E existem mundos e vivências e histórias muito diferentes da sua, né? Hoje em dia, a gente, com o recurso das referências, nossa, essa coisa do Instagram, da internet, Facebook, e fotos que você tira no WhatsApp e te manda, assim, em tempo real, facilita muito. Porque quando você fala assim, eu quero uma explosão de rosas vermelhas. O que é explosão para você? É uma explosão para mim. Exato. Aí ela fala, olha, isso aqui para mim é uma explosão. Isso aqui, assim, claro que a explosão de rosas vermelhas é um exemplo até meio óbvio, mas existem exemplos que não são tão óbvios, né? E aí também você sente um pouco a pessoa, né? Então você sente, assim, eu acho muito interessante quando eu faço, todos os meus projetos, eles são acompanhados de uma entrevista presencial. Eu não mando projeto, eu não elaboro um projeto sem conhecer o meu cliente, seja ele corporativo, seja ele social. Então, quando você conversa com uma pessoa, você vê a expressão corporal,
Você vê a forma que ela fala, a forma que ela se veste, a forma que é o cabelo dela, que é a maquiagem. Você consegue entender se ela é uma pessoa que gosta de uma coisa um pouco mais carregada ou se ela é uma pessoa muito clean. A profissão dela, a profissão é uma coisa que diz muito. Você vai fazer um casamento, às vezes, para um advogado, é uma pegada. Para um publicitário, é completamente outra. Então, tudo isso a gente cria junto com o projeto, né? Bom, e todos esses eventos, aparece a comida junto. Você que define a louça, você que define o que vai ser usado, ou é o buffet? Então, isso é muito engraçado, porque eu sou uma pessoa, ao contrário da minha amiga, que não sei nem fritar um ovo, né? Não, assim, eu e o fogão, a gente não se dá. Mas, realmente, a curadoria de como essas peças vão ser expostas e a comida vai ser exposta faz parte do meu trabalho. Então, eu trabalho junto com os banqueteiros, os chefes de cozinha, os buffets. Obviamente, eles têm o cardápio deles. Então, às vezes, não, a gente vai fazer uma mesa de coisas frias. Então, eu preciso saber o que eles me orientam e a gente trabalha junto com tudo isso. Porque isso faz parte da identidade visual da festa. Então, porque assim, senão ele quer levar aquele pratinho... às vezes até com a melhor das boas vontades. Fala assim, não vamos usar recheios de prata. E é uma festa que é madeira e cobre. Ou, sabe, vamos, assim, a festa tá toda nos tons de azul. Por que não a gente entrar com uma louça azul marinho? Aí a pessoa fala, não, eu achei que o verde celadão ficava bom. Então a gente entra nessa parte, que funciona, fica bonito. Você acaba se metendo. A gente se mete em tudo. Porque senão acaba não funcionando. Né? E assim, a gente, no próximo bloco, eu vou querer saber um pouco como a gente traz esse universo de enfeitar, que as pessoas têm esse mito de que não conseguem receber em casa. É tudo muito difícil. E com você, se arruma meia dúzia de flores num vasinho, que eu já presenciei isso, fica tudo deslumbrante, maravilhoso, o troço funciona. E assim, e aí é mais fácil receber quando você está com as coisas organizadas, né? Assim, eu acho que fica assim, é muito mais agradável e desmistificar o que é essa receber em casa, quer dizer, por isso que a gente vai conversar aqui. Enquanto isso, a gente vai falar, eu sempre peço para todo mundo escolher 2 músicas, e eu queria falar aqui um pouquinho o que você escolheu. A primeira... Precisa lembrar o nome da música? Não, eu vou pegar aqui, eu tenho ela marcadinha. Tá aqui. Eu adoro essa música, mas eu não sei o nome. Não, a gente faz 390 coisas ao mesmo tempo, é o West Side, do Knox. Então a gente vai escutar agora, depois a gente continua conversando como trazer essa realidade para dentro de casa com muitos palpites da Titina Leão. Vamos continuar. Bom, estamos de volta aqui com a Titina Leão, contando assim como deixar tudo mais bonito. E dessa vez eu quero perguntar para ela como a gente faz isso em casa. Que as pessoas têm esse mito mesmo de não sei receber. O que você tem para contar? É engraçado isso, porque é tão fácil receber em casa. Eu também É uma coisa assim que a gente tem que... Eu brinco assim que a gente tem que acender a luz do quarto escuro, né? Porque tudo que quando você fala assim, ai meu Deus, e a louça, e o talher, e o... Então assim, minha sugestão quando uma pessoa vai fazer um evento em casa, obviamente a gente está falando de um evento que caiba dentro do teu acervo particular. Porque quando você está falando, não, eu vou fazer uma festa para 200 pessoas, você tem profissionais... Você não tem 200 pratos. Pois é, você não tem 200 pratos, 200 copos, nem é o caso. Então, acho que, obviamente, a gente está falando assim, eu vou dar um jantar para 12 pessoas ou 15 pessoas, uma coisa gostosa, eu tenho uma mesa que comporta, hoje em dia as pessoas estão com essa coisa da varanda gourmet, a cozinha gourmet. Então, a primeira coisa que eu faço quando me chamam para arrumar uma casa, eu não descaracterizo a casa. Então, eu pego. Quais são as louças que a pessoa tem? É uma delícia você misturar louças. É isso que eu ia te perguntar agora. Eu adoro misturar louça. Fica incrível. Você pode misturar 2, 3 jogos de jantar. Copos, idem. Você pode misturar com estilos de copos. Você tem um tanto de bico de jaca, outro tanto um mais arrumado, um cristal bacaral, uma coisa mais aquelas caneladinhas. Aí você tem 2 ou 3 tipos de guardanapo. Eu tenho que eu herdei da minha avó. Sabe? Um bordado, um não bordado. Ou seja, não descaracterizar a sua casa.
A questão aquela parte de travessas, a gente assim, ou você tem travessas que você ganhou, bachela de prata, que você pode perfeitamente usar para servir os pratos, ou isso você pode correr em algum lugar e fazer uma locação, porque... É muito fácil, né? As pessoas acham que um bicho de 7 cabeças, não é, em cada bairro tem uma... Nossa, é muito fácil. São coisas, hoje em dia, você entra no site, você vê o tamanho que comporta, você vê se precisa de rechô com banho-maria, sem banho-maria. Então, assim, eu acho que você não vai falar assim, vou pegar aquela travessa de aço inox redondo que eu tenho, que eu ganhei do casamento e vou usar, porque isso realmente quebra um pouco a pegada bacana do que você está se esmerando para deixar a festa bonita. Mas você pode misturar, assim, coisas que usualmente você não iria usar numa festa e colocar na mesa. Né? Exatamente, acho que tem que incorporar a casa. Vai fazer um vaso, pega o seu vaso, põe uma flor, ou mesmo, olha, eu fiz uma vez uma festa, há pouco tempo atrás, que ficou incrível. A gente trabalhou só com arranjos de salsão. Então, assim, ficou maravilhoso. A gente cortou aquela parte da cabeça do salsão que tem a folha. Então, a gente fez uns tufos com a folha e outros tufos só com aquele talo aparente. E no meio um pouco de vela. As velas a gente colocou nos copos, que eram copinhos que ela tinha, de copinho de licor, disso ou daquilo, foi pondo velinha dentro. Então, assim, você não descaracteriza a sua casa. Porque é muito esquisito chegar num lugar e achar que você foi para outro. Quando você vai para casa de uma pessoa, você espera, geralmente são pessoas que já foram, assim... Chega alguém que fala assim, o que aconteceu com esse lugar? Porque sempre tem um convidado que já está em outro evento. Fala assim, o que aconteceu? O que você fez? Exatamente. É uma coisa assim que acho que funciona muito bem, usar o que você tem. Acho que uma máxima que eu adoro é aquela, o menos é mais. Né? Total. Porque assim, as pessoas às vezes querem fazer demais. Então, assim, o que eu estou tentando é mostrar que assim, qualquer um pode receber. E é verdade, gente. Hoje, olha, você vai a um supermercado, a um pão de açúcar, você fala assim, nossa, tem aqui um massinho de austromélia, ou tem uma orquídea que eu gosto, tem um tostãozinho que dá para fazer um acabamento, isso falando da decoração de flores. Aí você fala, não, eu vou fazer uma mesa bacana no meio do jantar. Você compra uns tufos de salsinha, sabe, enche temperos, manjericão, aquela coisa que vende os vasinhos já pronto. Então, assim, você tomando cuidado do acabamento, acho que eu não poria, assim, o vaso preto em cima da mesa. Acho que você põe isso dentro de um cachepô, faz um acabamento bonitinho. Mas esses lugares acabam vendendo. Eu gosto muito de comprar flor perto, eu não vou até o Ceasa, mas eu compro do lado do Ceasa, e eles têm, assim, eles já incorporaram essas lojas, fazem o seguinte, eles têm toda a parte das flores, e eles têm o cachepô, tem os vidros. E assim, eu coloco muito em copo também. Fica lindo o copo. Nossa, copo com... Você faz uma brincadeira de copos altos e baixos, com buquezinhos de mini rosa, fica um charme, sabe? Então, eu acho isso. Eu acho que a resposta receber em casa é muito simples e não descaracterize a sua casa. Assuma o seu DNA da sua casa. Se você é uma pessoa mais informal, mais descolada, entra isso na festa, não é? É que nem aquela noiva que ela é super, assim, aquele hippie chique, e no dia do casamento vestem ela de Cinderela. A pessoa fala, mas quem é essa pessoa, né? Eu acho que você receber em casa é a mesma coisa. Acho que você pode fazer um canto de bar, assim, gostoso, que as pessoas mesmo se servem. Sabe, acho que tem que ser uma extensão de como você é. Eu acho que desmistificar um pouco, né? Assim, vou receber, e parece ser uma coisa engessada. Eu acho que a hora que você quebra esse gesso e receber... E tem coisa que dá errado, né? Mas isso no evento você lida com o improviso de coisas que deram errado e você tem que consertar. Na sua casa também, quer dizer. Na sua casa também. A coisa vai assim, vai quebrar copo? Vai, mas assim, eu tenho uma amiga que sempre diz que, olha, quebrou é porque você estava usando, ainda bem. Exatamente. Então, começar a usar, porque senão você vai guardar coisas que você ganhou, você ganha uma peça muito bonita, e você deixa ela guardada para sempre. Para sempre. O armário acha ela linda. Exatamente, é bem isso. Assim, não, o dia que vier a visita, eu vou usar o talher de prata. Mas você é a pessoa mais importante, sabe? Isso. Monta a tua mesa, usa o teu suplá, teu jogo além americano. De receber, eu acho, é isso, assim, é montar a mesa para você, para seus filhos, assim, eu adoro montar a mesa, cada vez eu faço de um jeito, vou misturando, para mim e para os filhos, porque assim, é isso, é o que você falou, você é a pessoa mais importante, não precisa receber uma visita que talvez nunca mais volte, né? Eu acho interessante, uma coisa que a gente tem assim, explorado bastante no mundo assim, de eventos, dessas novidades, porque todo mundo vai atrás das novidades, né? É uma coisa que chama o pós-luxo. Basicamente, o que é o pós-luxo? O pós-luxo é exatamente você usar isso que você tem, que você não usaria, mas você está usando, porque assim, fala assim, esse copo não é aquela coisa tão glamurosa, essa toalha, mas você
compondo ele com uma louça glamurosa, com um talher diferente, com amarrado um tufinho de alecrim no meio do guardanapo, aquilo se torna uma coisa luxuosa. Então, é o detalhe. É o detalhe, né? Para quem não sabe, a Titina olha todos os detalhes, está tudo milimetricamente colocado. Se você tiver capricho na hora que você está fazendo as coisas, eu acho que fica muito mais fácil, mais bonito. E assim, você passa essa sensação que se preocupou para receber alguém. Eu acho que o mais importante quando você recebe alguém em casa é saber que assim, você está sendo querido. Concordo. Não é por obrigação. Acho que é assim, puxa vida, estou chegando num lugar que pensaram em tudo para me agradar, assim, dentro de um... Para deixar um ambiente bom. E assim, vela, você adora a vela, né? Eu adoro vela. Eu acho que a vela tem um cozy, assim, super especial. Acho que ela ilumina tudo. É lindo. E deixa alegre, assim. Eu, particularmente, quando não tenho flor em casa, e falei, bom, a flor, às vezes, nesse calor, dura pouquíssimo. Ela só. E aí eu faço um arranjo com várias velas diferentes. Tá lindo. E eu acho que é gostoso, porque daí você fala assim, não, dá um colorido, que uma mesa sem nada no centro também é aquela coisa. A pessoa se veste e não põe sapato. Exatamente. Se veste e não põe sapato. Sai, e aí o sapato compõe. Então, eu acho que essa iluminação de vela... Bom, a gente vai continuando conversando com a Titina aqui. No próximo bloco, eu quero saber de eu fiquei sabendo que tem uma festa super especial que ela fez e que ela tem tanto caso para contar das festas que são muito legais. Então, vamos pedir a próxima música aqui, que eu vou... Beach House. É muito legal essa música. É bom saber o gosto das pessoas musicais. Gostoso, né? Bom, então a gente continua daqui a pouco. Bom, voltando aqui com a Titina, eu quero saber, assim, tem tantos casos de tantas festas, mas, assim, ultimamente, qual foi a festa mais especial ou que te marcou mais? Então, olha, tem uma festa, assim, que não tem como deixar de lembrar quando você me pergunta isso, que foi a comemoração de 90 anos da Copenhagen, né, que... Já dá água na boca só de ouvir o nome. Nossa, gente, foi, assim, foi uma festa... realmente inesquecível e uma festa assim, foi um grande desafio, né, fazer essa comemoração, entender o briefing deles, porque é um produto que é um produto, até por estar fazendo 90 anos, que ele tem aquela coisa de mostrar que ele está update, está atualizado, ele continua com uma super qualidade, mas ele tem aquela preocupação da tradição de não ter perdido, que ele era maravilhoso e por isso ele se tornou o que ele era, né? Então foi uma festa, assim, bem desafiadora e ficou maravilhosa, maravilhosa. Mas o que mais você gostou na festa? Olha, o que eu mais gostei na festa foi o encontro que nós fizemos entre a tecnologia e a parte clássica que a gente pode trazer para uma festa. Nessa festa, eu usei bem aquela frase que a gente conversou, que assim, é colocar uma pitada do social no corporativo, porque o corporativo tem uma linha, e colocar uma pitada do corporativo no social. Então, o que acontece? Na hora que os convidados chegavam, a gente criou uma mesa de doces, que ela era uma mesa de doces, que quando você fala uma mesa de doces, te remete a uma coisa mais social, né? Um casamento, uma festa de 15 anos, ou um aniversário mais tradicional, que você faz a mesa de doces, você não arroja nisso. Só que essa mesa de doce, ela era feita todinha, construída com os produtos que a Copenhagen tem para vender. Então, o bolo, nós fizemos um bolo de 5 andares, a gente desenhou, o confeiteiro fez, um bolo de 5 andares, e aí cada andar era um ícone da Copenhagen. Língua de gato, nossa, não, o aroma da festa, era um negócio, assim. Então, era exatamente isso, era assim, a primeira camada eram as camadas todas assim, facetadas do língua de gato. Depois ele tinha um que era um bombom,
que eu não sei o nome agora, mas é um bombom que parece uma coisa crocantinha, que quando eles vendem é uma embalagem dourada, mas não estava na embalagem dourada. Depois tinha, né, e encerrava como se fosse um topo de bolo com o bombom de cereja, que é o cherry, que é o, assim, é o ícone deles, né? E aí toda a parte assim de bandejas, a gente fez um esqueleto de mesa como se fosse uma mesa de casamento. Então, as bandejas de várias alturas, altas, baixas, flats, e tudo era com os bombons e produtos vendidos na Copenhagen. Aí a gente fez uns bowls, assim, fundos, todinhos cheios de chumbinho. Então, parecia que você estava assim, na incrível fábrica de chocolate. E a decoração era uma decoração clássica. Então, a gente fez um lounge de doces, então, o sofá, as poltronas, o tapete, as peças de decoração eram peças clássicas. Era quase como se você estivesse numa festa de casamento mesmo, né? E aí, quando você entrava na festa, no jantar propriamente dito, aí a gente entrou com essa parte tecnológica que foi incrível. A gente tinha todos os convidados acomodados em mesas e cadeiras, né? Não era um serviço em pé, volante, nada. E aí cada um tinha um suplá. Esse suplá, ele tinha uma projeção individual em cima de cada um. Então você totalmente high-tech. Totalmente, mas assim, é muito high-tech. E mesmo falando assim com as pessoas que fazem a projeção, foi um desafio, sabe? Então o que acontecia? Quando você sentava na mesa, era um suplá branco, super bonito, laqueado, que nós mandamos laquear, e no meio tinha um centro de mesa alto, bem bonito, com um arranjo de flor, parecia quase uma festa de casamento. Bom, às tantas, teve um grupo de bailarinos que teve toda uma coreografia, que era exatamente para dar esse change da festa, e os bailarinos entravam e pegavam o arranjo da mesa. Então, toda essa parte que a gente teve de programação... Então, você teve assim, bailarino, cenografia... Tudo. E o dar certo do bailarino entrar numa mesa com 10 pessoas, levantar este arranjo, que é um arranjo alto, não é um tutuzinho pequeno, sair elegantemente, e aí, nessa hora, os projetores entravam em ação, porque a projeção não podia ser feita com arranjo, senão dava sombra. E os projetores entravam em ação, e aí criava-se, tipo, você estava comendo, vinha uma inhabenta que crescia na tua frente, e era uma inhabenta virtual, era uma ilusão que você estava enxergando. E aí teve toda uma questão de aromaterapia na história, então a gente soltava o aroma. Então, assim, foi uma festa muito interessante e inesquecível no quesito de você juntar os dois mundos, do tecnológico junto com o mundo clássico, do social. E a curadoria da comida foi feita, toda a comida tinha alguma coisa ligada à harmonização com o chocolate. Então, era assim, uma carne, não me lembro se era um vitelo, né? Porque eu não fiz a parte da comida, mas eu acompanhei a decoração. Então, tinha isso, e aí, assim, decorando, tinha uma coisinha de chumbinho. Essa coisa de manter a referência, a identidade do que você está querendo passar é muito interessante. Eu digo, quando a gente vai arrumar um prato, você coloca sempre algum elemento que a gente usou no prato. Né? Porque daí fica mais bonito. Eu estou dando aula para umas meninas numa ONG muito legal, e toda vez eu vou servir, e na hora que eu vou servir o prato, eu lembro das suas coisas arrumadas, e eu faço um prato mais bonito. Elas ficam, e a última aula foi tabule, e eu coloquei uma folhinha de hortelã, que vai ali dentro, e é um detalhe tão pequeno que deixa a coisa tão bonita. É a cereja do bolo. A cereja do bolo. Não, você faz a coisa ficar mais agradável, mais bonito, assim, a gente come com os olhos, né? Quer dizer, essa coisa de enfeitar vem crescendo muito, virou uma mega indústria. Mas eu acho que parte disso é para você, assim, poder olhar também. E essa coisa do aroma é bem interessante. O aroma é bem interessante. Porque a gente fez uma vez um lançamento por uma revista da Globo Rural. E tinha essa coisa do aroma. E na hora que soltava o aroma do milho, todo mundo ficava muito desconfortável. Então, assim, é importante você também entender o que é gostoso cheirar e o que não é, né? Porque o cheiro é uma coisa muito peculiar, né? Então, assim, tem que ser cheiro de chocolate, acho que todo mundo gosta, né? Não é uma coisa... Maravilhoso. Nossa, acho que você podia contar tantas e tantas festas aqui, né? É verdade. Aliás, ela já fez uma pra mim linda, inesquecível. Assim, a coisa é que você fica
com aquela memória que você sempre olha algumas flores, a festa da minha filha, a gente sempre olhava as flores, e eu toda vez que lembro daqueles bons momentos. Essa memória afetiva que as flores te trazem, que a comida, eu acho que é uma coisa muito legal. Mas a gente tem que acabar. Então, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, foi um prazer. E assim, a Titina, no Instagram dela, vocês podem olhar que tem coisas maravilhosas e muita inspiração mesmo, assim, não é? Tem. Como que é o teu Instagram? É @TitinaLeão. Então, assim, sigam, orem, porque realmente é uma delícia para os olhos. Eu acho que é uma das coisas boas que você todo dia aparece lá e fica sabendo o que está fazendo. Sempre tem coisa bonita. E coisa bonita deixa a vida mais fácil, na minha opinião, né? Eu acho que é uma coisa bem legal. Então, super obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. A gente tem esse programa em 3 horários. E ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau.